Estão aí todos prontos? Olha aí! Opa! Bom dia, pastor! Bom dia! Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Estamos muito honradas, né, Valzinha? Muito. Meu Deus, Que felicidade ter o nosso pastorzão aí a honra é nos ensinando, né? Ainda mais. minha. Sim. A gente tem que aproveitar esses canais, né? Para proclamar o evangelho, como diz o nosso pastor Jadson, o ministério da palavra. Amém. Não é Amém. verdade? Amém. O senhor está ouvindo bem a gente? Tô bem. Vocês estão me ouvindo? Bem? Sim, Sim. sim, tá Legal. ótimo. Todo mundo aí tá com som? Tá tudo ok? Dá um okzinho aí para nós. Ó, Yasmin, que está lá em Recife, está aí com a gente. Coisa boa. Eleonora. Pastor, e como você está? Como está o senhor? Tô bem, graças a Deus. É? Não saudade, Coisa boa. E a igreja em Curitiba, como está? só rompendo. É, glória a Deus, sem sombra de dúvida. É, Que bem. Que benção. Que bênção. Então vamos começar, Bora? né? Para a gente não perder um minuto desse Presença. tempo, dessa presença do pastor. Nós sabemos que ele reorganizou a agenda dele para estar aqui conosco, então é uma honra, né? Então vamos falar sobre o livro de Romanos. E, pastor, eu queria saber de você, que é um grande estudioso da palavra, que nos edifica tanto, né? O que levou Paulo a escrever esse livro? Então, eu sou apaixonado mesmo por essa carta, né, do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Uhum. E ele mesmo explica a razão ali em Romanos no capítulo 1, né, quando ele vai dizer no versículo 8, ele dá graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. E aí ele fala que ele está suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, ele se ofereça boa vontade, né, boa ocasião de visitar. Então, ele está escrevendo a carta porque ele tem interesse de visitar os romanos, né? Uhum. Aqui já cai por terra, né, o pensamento de que o Paulo, ele é o fundador dessa igreja, né? Nem o Pedro também é, como alguns dizem, né? Porque se o Pedro fosse o fundador, o Paulo teria mencionado o nome dele, né? Teria falado dele, teria cumprimentado pelo menos ele, né? Uhum. Então, essa igreja, ela foi fundada provavelmente por discípulos de Paulo que estavam com ele ali em Éfeso, né? Quando o imperador romano expulsou todos os judeus de Roma e foram para Éfeso, né? Então eles encontraram o Paulo ali. E o Paulo treinou essas pessoas ali como exemplo de Priscila e Áquila. E quando eles voltaram para Roma, provavelmente eles fundaram essa igreja. Então, a carta aos Romanos é uma carta que o Paulo está escrevendo. Olha, eu preciso ir aí, na verdade, porque ele fala do interesse dele de ir para a Espanha. Então ele pensava em fazer uma base missionária em Roma, né? Então ele tinha muita vontade de ir lá. Agora é interessante isso aqui, porque ele fala assim, né, no versículo 11, aqui ele fala que eu desejo muito ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ou seja, ele orou, ele desejou, mas Deus não deu isso para ele, né? E eu digo assim, graças a Deus que Deus não deu isso para ele, né? Uhum. Graças a Deus que Deus não respondeu essa oração do Paulo. Poxa, ele tinha um projeto missionário. Ele estava pensando na Europa. E ele via Roma como uma base maravilhosa, rica, né? Muita gente influente, estratégico, tudo passava por Roma, né? Então, ou seja, a ideia era fantástica. E ele orava, né? Aquela oração poderosa. Mas Deus disse não para ele, né? E por que eu digo que foi assim, uma bênção Deus dizer não? Uhum. Porque se Deus dissesse sim, nós não teríamos essa carta. Sim. Eu não escreveria uma carta para Etienne se eu tivesse hospedado na casa da Etienne. Sim, Né? sim, sim. Então, o fato de Paulo não receber esse sim de Deus, ele escreveu essa carta maravilhosa, maravilhosa, né? Verdade. Os planos de Deus sempre são melhores que os nossos, né, pastor? Já fica essa lição para nós, né? É. A gente tá orando por alguma coisa, a gente tem um projeto tão santo, né? Tão de Deus, tão para Deus, e a gente não entende, né? Porque Deus diz não, Sim, né? sim. Até vocês viram comigo, né, essa crise aí em Palmas, quando a gente orava para Deus desembargar a nossa obra ali na quadra que foi embargada a obra, né? E a gente Sim, entendia, porque Deus queria nos dar algo melhor, com né? certeza. E nos deu esse prédio maravilhoso aí, né? Sim, maravilhoso, Então, maravilhoso. é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta, né? Porque ele não foi ouvido por Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então tem muita gente
gente entrando aí na live, né? E a gente está com esse privilégio de ter o nosso pastor, que foi nosso pastor sênior aqui em Palmas por aproximadamente uns 15 anos, né, pastor Jackson? Pois é, por aí. Aproximadamente 15 anos e continua junto com a gente aqui na supervisão da nossa igreja. E quero dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Iniciando esses estudos das cartas paulinas. E para mim, né, o senhor representa muito, porque eu já era convertida, já tinha um tempo do crescimento da palavra, mas o amor pelo estudo, por aprofundar, por ter o TSD, isso eu aprendi com esse casal, né, Jackson e Neila, né? De tanto dizer que a gente precisava ter esse tempo com Deus, que a gente só ia conhecer a Deus, e só conhecemos a Deus através da palavra. Isso aí, com certeza, foi vocês que nos ensinaram. E isso a gente quer continuar falando, né? E que isso não fique só dentro das quatro paredes da igreja, né? Que a gente possa usar, por exemplo, esses meios como lives, YouTube, né? Entre outras coisas, porque nós estamos aqui para anunciar esse evangelho, né? E é um privilégio estar aqui com o senhor. Então, o livro de Romanos, ele é considerado um dos livros fundamentais para a teologia, né? Para a teologia cristã. Eu acho que nós que somos, né, cristãos deveríamos ler Romanos no mínimo 2 vezes no ano, no primeiro semestre e outro no segundo semestre, para a gente rever realmente se a gente está andando, né, conforme esses princípios que o apóstolo Paulo escreveu, né, baseado pelo Espírito Santo. E aí, a gente pode estar falando um pouco agora, pastor, sobre a justificação pela fé, né? O que é que o senhor pode nos falar aí, que fala do livro, né, nos primeiros capítulos, do 1º ao 4, que é onde fundamenta essa questão da justificação e também da fé? Deixa eu falar, antes de eu falar isso aí, eu acho que é importante falar do impacto, né, dessa carta na história da igreja, né? Assim, porque realmente, até essa carta é chamada de o Evangelho segundo Paulo, né? Você tem o Evangelho Mateus, Marcos, Lucas, João, e alguns teólogos chamam essa carta de o Evangelho segundo Paulo, né? Porque é justamente isso. Ela faz uma defesa do Evangelho da Graça, né? Porque na cabeça do judeu, a salvação era pela circuncisão, pela obediência da lei, né? Então o apóstolo Paulo chega e vira tudo de cabeça para baixo e diz que não é isso, né? Então, essa carta ela tem um impacto muito grande na história da igreja. Assim, no começo até da igreja, um dos pais da igreja, chamado Agostinho, ele converteu lendo essa carta, inclusive, né? E ele converteu assim, ele, na verdade, estava pesquisando meios de falar contra o evangelho, né? Contra Jesus. E ele fazia isso, né? Ele, na verdade, ele perseguiu o evangelho. Sim. E ali, quando ele lê Romanos 13, não é? Deus fala com ele. Porque ele era um cara, ele era chamado, inclusive, de Agostinho Devasso. E quando ele leu Romanos 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestido do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando ele leu isso, ele se converteu. Interessante. A Bíblia sozinha converteu ele, né? Claro, com as orações da Mônica, a mãe dele também. Mas ele lendo a Bíblia, ele converteu. E aí ele vai ser um cara que vai impactar o mundo. Inclusive, ele vai influenciar muito o Martinho Lutero, né? A maior influência para a reforma protestante é do Agostinho na vida do Martinho Lutero. Então, o Martinho Lutero, olha só, a reforma protestante está totalmente ligada a essa carta. Olha a importância dessa carta. Né? Na verdade, foi o Martinho Lutero, estudando Romanos com os alunos dele, que ele entendeu, né? Que a justificação é pela fé. O justo viverá pela fé. Ele não só será justificado, não é considerado santo, mas ele vai viver, ou seja, ele vai se santificar, ele vai viver uma vida de santidade pela fé também, né? E aí, assim, mais recentemente, depois do Martinho Lutero, o John Wesley, ele estava num culto, e ele estava assim, muito desanimado com ele mesmo, ele não conseguia vencer determinados pecados, ele já era um pastor há muito tempo, e ele ali, naquele culto, ele ouviu o cara ler o comentário do Martinho Lutero, né? O pastor leu o comentário do Martinho Lutero da Carta de Romanos. E isso foi um impacto na vida do John Wesley, né? E ali começou um grande despertamento espiritual que impactou, inclusive, o mundo inteiro, né? Então, olha só a importância, né, dessa carta. Então, assim, quando vocês colocam, quando vocês propõem esse estudo, né, até a declaração do F.F. Bruce, né, que é um grande teólogo, ele diz que não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a Epístola aos Romanos.
né? Então, como aconteceu com o Agostinho, o Lutero, o Wesley, pode e deve acontecer com a gente quando a gente começa a entender realmente, né, esses princípios, né? Então, vamos lá. Então, justificação pela fé. Acho que o texto-chave ali da carta, logo no começo, né, em Romanos 1,16, né, fala assim, vou até peguei minha Bíblia aqui para ler, que ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o O quê? poder de Deus. Não é um poder qualquer, é o Sim. poder de Deus. Poder de Deus. Se Deus é onipotente, imagina o poder do Evangelho. Sim. Né? O Evangelho é o poder de Deus. Mas ele diz assim, para a salvação de todo aquele que crê. Não é para a salvação de todo mundo. Não, não. Tem distinção, É para não é? quem crê, Para a né? salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, aí ele já unifica, né, todo mundo. O judeu pensava, não, circuncisão e lei. Né? O gentio achava que os gentios, né, eu tenho um Deus fulano, Deus Beltrano. Ele unifica todo mundo e diz, olha, salvação só tem um caminho. É Jesus, né, mediante a fé. É a graça de Jesus mediante a fé. Né? Então, aqui começa, quando Paulo começa a escrever, quando ele escreve a carta, ele já diz para que serve a carta, né? Ele vai falar sobre a justiça de Deus, que é recebida pela fé. E aí, aqui mesmo no capítulo 1, ele já vai falar de 3 grupos. Olha só. Não, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele vai dizer assim, olha. No capítulo 1, ele vai dizer que os gentios que receberam o conhecimento de Deus pela natureza, pelas coisas que existem, né? Eles não estão indesculpáveis, eles são responsáveis. Ele vai dizer assim, olha, então eles conheceram a Deus pelas coisas que se revelaram, mas eles não obedeceram a Deus, desprezaram a Deus e viveram uma vida. Ele vai falar de vários pecados, né? Vai falar de homossexualismo, de idolatria, ele vai falar de tanta coisa absurda, né? Aí beleza, então esse pessoal aqui, não é, os gentios, ou seja, que não tem a lei, eles estão perdidos. Pastor, só um pouquinho. Explica para quem, às vezes tem alguém aqui na live que não sabe, quem eram os gentios? Os não judeus, né? São judeus. Sim. Todos que não são judeus são gentios. Então, o que acontece? Esse pessoal da ira de Deus. Aí já no capítulo 2, ele vai falar daqueles que são hipócritas, né? Eles não fazem isso. Eles são os críticos, né? Que se acham santarrões, né? Ele vai falar no capítulo 2 que essas pessoas são indesculpáveis quando julgam quem quer que seja, pois se condenam a si mesmo porque praticam o que eles julgam. Ou seja, ele vai dizer que algumas pessoas, elas não faziam o que os gentios faziam, aquelas coisas absurdas, né? De feitiçaria, de idolatria, de homossexualismo, não sei o que lá, mas eles faziam coisas, pecados, né? Pequenos, né? Vamos dizer, comparados àqueles, mas o apóstolo Paulo vai colocar eles debaixo dessa mesma condenação. Né? Aí, logo na frente, né, no versículo 17, ainda do capítulo 12, ele vai falar dos judeus. Ele vai dizer, ora, tu que tens sobrenome judeu e te apoias na lei e te glorias em Deus, conheces a vontade de Deus e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, confias que as guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, todos insensatos, mestre de criança, que tens a forma da ciência da verdade. Aí ele fala assim mesmo, tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Então, olha só, quer dizer, gentios, que faziam coisas absurdas, não conheciam a lei, mas que eles tinham conhecimento de Deus pelas coisas reveladas, pela natureza, não é? Pelas coisas que estão em sua volta, que eles não são indesculpáveis. Agora, os críticos moralistas, né? Que dizem, eu não faço essas coisas terríveis, estão debaixo da mesma condenação do pecado. E os próprios judeus, que se achavam, né? Os caras que ensinavam para todo mundo, né? O apóstolo Paulo coloca ele debaixo da mesma condenação, né? Até eu vi uma frase que eu achei muito interessante, né? Que fala, a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas também você. Aí Forte, é forte. Aí ele fala assim, ó, pode ser que eles estejam no fundo de uma mina, ou seja, essas pessoas com pecados terríveis. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume do Everest. Mas tanto eles quanto você estão impossibilitados de tocar no sol. É verdade. Ou seja, então é importante a gente entender esse começo de Romanos,
que o Paulo vai colocar todo mundo no mesmo pacote. E aí eu queria só falar uma coisa para o senhor, que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Romanos, que ele tem um estudo, e quem quiser se aprofundar também, tem um estudo no YouTube do Hernandes Dias Lopes, do pastor, que ele fala, né, de todos os capítulos, bem interessante. E eu achei bem legal uma coisa que ele falou, que é assim, a lei, para que serve a lei? A lei, ela é justa e a lei, ela é santa, mas ela não salva. E aí o entendimento dos judeus era que, se ele cumprisse aqueles requisitos da lei, eles estariam salvos. Mas eles tinham outros pecados que a lei não abrange tudo, né? E aí a graça vem porque a graça vem para abranger tudo, até a intenção do nosso coração, porque Deus julga até as intenções do nosso coração, porque eu posso fazer, mas o meu coração não está naquela motivação correta. E aí ele fez uma explicação bem legal, que é assim, para que serve a lei? A lei serve para fazer um diagnóstico. Vamos comparar a lei com uma tomografia computadorizada. Aí ele diz assim, se você entra, né, numa máquina para fazer uma tomografia computadorizada, ela vai identificar todos os seus problemas. Se você tem câncer, o que é que você tem? Mas ele não cura. Então, a lei, ela vem para te dizer onde é que está o problema. Qual é o problema? Mas ela não cura, ela não salva. Então, a lei vem para isso, para mostrar, para fazer o diagnóstico. E aí eles andavam muito só, os judeus, e eu acredito que muita gente hoje pensa assim, né? Eu não vou botar aqui para não expor, mas quando eu me converti, chegaram para mim e disseram assim, o que é que você foi ex? Ex-ladrona, ex-assassina, ex... Aí eu digo, eu não fui esses ex assim, não. Mas isso não significa que eu não tenha pecado, né? Porque as pessoas entendem assim, se eu não estou roubando, se eu não estou adulterando, se eu não assassinei, se eu... aí acham que não está fazendo. Mas, por exemplo, se eu estou mentindo, se eu também estou deixando de fazer alguma coisa que era para fazer, então eu estou no pecado. E aí Paulo traz isso muito forte no livro, né? Que a gente precisa dessa graça de Deus, dessa graça e da misericórdia dele diariamente, né? Porque também aceitou a Jesus, não significa dizer que a gente parou de pecar, né? Nós somos dependentes dessa graça todos os dias, né? Verdade, é verdade. Né? Então, aí veja bem, aí o que acontece? Interessante o que o Carvalho falou, né? Então, tá todo mundo no mesmo pacote, ou seja, impossibilitado de ser salvos, né? Aí vem o capítulo 3, né? Que vai falar justamente isso, que todos pecaram, né? Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Não tem salvação para ninguém. Aí, olha só, ele vai dar a solução, versículo 24, sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça. De graça, não pela obra da lei, não pela circuncisão, mas de graça, não é? Aí ele fala assim, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, né? Então, é aqui que entra a justificação. É isso que é a justificação, né? Interessante, a justificação é maior do que o perdão. Porque, vamos dizer que, né, a Val me magoa, de alguma forma. Aí, beleza, poxa, ela me magoou, aí eu fiquei muito triste, muito chateado, eu resolvo perdoar a Val. Beleza, eu perdoo a Val. Isso é perdão, é muito maravilhoso. Mas o que é justificação? É eu esquecer que a Val um dia me magoou. Não é? Ou seja, ela nunca me magoou. Não tem nada para que eu perdoe a Val. Isso que é justificação. Foi isso que Deus fez por nós em Cristo, né? Ele não só nos perdoou dos nossos muitos pecados, ele colocou todos os pecados em Jesus, né? E aí ele tinha que condenar o pecado, ele tinha que derramar a ira dele sobre o pecado, né? Por isso que o Paulo começa falando, né? Os gentios debaixo da ira, os moralistas debaixo da ira, os judeus estão debaixo da ira de Deus. Qual é a solução de Deus? Se ele é justo e ele tem que punir o pecado, né? Aí ele então envia o filho dele. E aí ele coloca todos esses pecados no filho dele. E ele pune o filho dele, não é? E aí ele considera toda essa turma aqui justa. Vocês não me fizeram nada. Eu não tenho do que perdoar vocês. Vocês estão justificados. Vocês são tão santos quanto o meu filho. Isso é muito louco, né? Muito, muito. Isso é muito louco. E se não for espiritualmente, eu acho que a gente nem consegue compreender. Né? Isso é justificação. Assim, entender racionalmente a questão da justificação, ela precisa ser entendida do modo espiritual, né? Jesus justificou. Então, hoje, diante de Deus, eu sou justa por Jesus, né? Então, assim, não é que eu não peque mais, né? Mas, assim, eu tenho consciência do meu pecado, eu vou me arrepender daquilo que eu fiz, né? Eu peço perdão a Deus e Deus me justifica. Então, essa compreensão da justificação, eu ficava assim, meu Deus, o que é mesmo justificação?
Para poder entender isso, eu levei um tempo. É. Não foi uma coisa assim rápida. Porque eu acho que o grande problema é a gente confundir a justificação com a santificação, né? Então, a justificação é tirando realmente a culpa do pecado. Eu não tenho culpa desse pecado, a culpa foi colocada em Jesus, né? Sim. Agora, a santificação é tirando o poder do pecado sobre nós, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, a graça, que a gente vai falar ali no finalzinho, né? Que o apóstolo Paulo vai falar no final, que o Espírito Santo em nós, ele vai nos capacitar para vivermos uma vida santa. Então, o que acontece? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas eu pequei, né? Será mesmo que eu estou justificado? Ou seja, será que eu estou salvo? Justificação é salvação. Aí eu tô justificado. O problema, a culpa do pecado foi tirada. Agora, essa parte, né, que a justificação, né, ela é um veredito de Deus. Eu falei muito isso em Palmas. Eu falo isso muito por onde eu ando. E a justificação é um veredito do juiz. Não tem mais culpa. Não tem mais culpa. Né? Tá livre da culpa. Agora, a santificação é um processo que eu vou viver aqui com o Espírito Santo em mim, né? Então eu vou lutar contra o pecado, eu vou Contra a carne todos os dias. eu vou ter que renunciar, né? O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 12, né? Eu vou ter que apresentar o meu corpo, que envolve olho, mente, tudo, mãos, o meu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, sacrifício, isso é a santificação. Então, a justificação, ela é uma vez. Uma vez. É um veredito. A santificação, ela é todos os dias. Processo. Agora, uma coisa importante, nós não vamos para o céu por causa da santificação, nós vamos para o céu por causa da justificação, porque nenhum de nós, até o apóstolo Paulo diz, olha, eu cheguei no fim da minha vida, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, não é? Mas ainda não cheguei a essa a perfeição. A perfeição. Mas ele está sabendo que ele está justificado, porque não foi uma coisa que ele pisou na bola, eu não consigo vencer esse pecado mesmo, então eu vou ficar aqui na pornografia porque eu não venço esse pecado. Não, né? O pecado tem que ser um acidente. Agora muita gente vive esse dilema, né? Pequei, tô no inferno. Se Jesus voltar hoje, eu tô no inferno, né? Me consertei, tô no céu, né? Então tem pessoas que vivem, né, no céu e no inferno. O tempo inteiro. É verdade. A justificação foi só de uma vez, né? Foi um ato. A santificação é um processo. Como o senhor falou, veredito. É um Veredito não fica mudando. É verdade. Ó, eu gosto muito, você estava falando aí, eu lembrei desse versículo aqui que fala em Isaías 53:10, que diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito na vida dele uma oferta de culpa, e ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Né? Que você estava falando assim, que todo o pecado foi colocado em Cristo, né? Por nós, né? Por amor a nós, né? E a gente não consegue entender o tamanho, mensurar, imaginar o tamanho desse amor, né? Um dia, pastor, eu sonhei, né? Eu já contei esse sonho nas células, mas eu gosto de contar, e para quem está aqui, tem gente que nunca ouviu. E um dia eu sonhei assim, eu tava no meu quarto, e eu ouvi uma briga aqui na sala, né? O Rogério brigando com o Henrico. E eu cheguei aqui na sala, o Rogério estava batendo com fio no Henrico, sabe? Batendo muito, assim, batendo. Você perdeu o meu carregador! Por que que você perde tudo aqui? E brigando, aí eu falei assim, Rogério, meu Deus, e o Henrico falava assim, não fui eu, pai, não fui eu. E o Rogério batendo nele. E eu falei assim, Rogério, por que você não pergunta? Meu Deus, eu que guardei o seu carregador. E aí ele falou assim, porque ele perde tudo. E aí o Henrico chorou, ele sentou assim, sabe, pastor? Ele chorou, um choro tão doído, e eu senti uma dor muito grande. Eu falei, meu Deus, mas que injustiça! Por que não pergunta? Por que bate na pessoa sem ela ter feito nada? E aí eu comecei, eu lembro que eu sentei aqui no chão da sala, no tapete, e eu chorei, eu senti uma dor tão grande no meu coração. E aí Deus falou comigo assim na hora, seu coração tá doendo? Aí eu falei, tá doendo muito. Aí ele falou assim, imagina eu vendo o que fizeram com o meu filho. Pensa numa coisa forte, pastor. Pensa num sonho forte. O que você acha? E ele disse assim, o que você acha que eu senti quando fizeram tudo aquilo com o meu filho? Meu Deus, eu acordei assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que amor é esse, né? Que amor é esse, né? Pastor, perguntaram aí, uma das pessoas fizeram um comentário, então, o que seria santificar? Então, aí sim, aí a santificação é o fruto da justificação,
né? O apóstolo Paulo vai entrar a partir do capítulo 5. Mas antes da gente entrar no 5, né? Lembrar que o Abraão, porque essa coisa de justificação, alguém fala assim, peraí, mas isso aqui não está no Antigo Testamento. Tem que ter uma base no Antigo Testamento. Mas tem, né? A Bíblia diz que o Abraão foi justificado pela fé. Aí o judeu dizia assim, ó, vai entrar na santificação. O judeu dizia assim, não, mas o Abraão foi justificado, ele foi abençoado por Deus, né? Porque ele obedeceu, né? Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, não, o Abraão, ele foi justificado pela graça, porque ele não tinha sido circuncidado ainda e não havia lei, não é? Sim, sim. Foi justificado pela graça, ele não merecia isso. E ele recebeu isso, né? Agora, então a santificação, ela vai ser o fruto. Porque o que acontece? Olha, gente, aqui é um ponto que a gente vai atravessar um Jordão, né? Da justificação para a santificação. Porque se a gente estudar a justificação isoladamente da santificação, a gente vai dizer, ah, então beleza, maravilha. Eu lembro uma vez que eu preguei na igreja sobre a justificação, e alguém comentou ali, né, no YouTube, ah, mas esse evangelho aí, eu quero para mim também, que eu posso fazer qualquer coisa, né? Porque os meus pecados já foram perdoados, e os pecados que eu pecar daqui para frente serão perdoados, então eu tô de boa. Não, mas olha só, gente, isso aqui é importante. A santificação é o fruto da justificação. E eu fui justificado. O Espírito Santo veio morar em mim. Olha aí. Olha aí. Se o Espírito Santo mora em mim, eu quero ser santo. O pecado vai me incomodar. Né? Até ali no final da carta, o apóstolo Paulo vai mostrar na prática o que é santificação. Capítulo 12, ele vai dizer o que é santificação. Né? Ele vai dizer na prática o que é que não cabe a uma pessoa que foi justificada praticar, né? Então, eu fui justificado, eu nasci de novo, o Espírito Santo vive em mim, eu vivo nessa prática do pecado. Olha, eu preciso fazer uma reflexão sobre isso. Será que eu estou salvo mesmo? Lembra lá, né, quando Jesus fala lá em Mateus 7, olha, muitos naquele dia dirão, Senhor, olha, chamaram Jesus de Senhor. Sim. A Bíblia, o apóstolo Paulo não vai dizer, né, se eu crer no meu coração e confessar Jesus como Senhor, sou salvo? Aí Jesus vai dizer lá em Mateus, né? Olha, muitos naquele dia vão me chamar Senhor, Senhor, em teu nome, né? Olha, curamos os enfermos, pregamos o evangelho, profetizamos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais. Vocês viveram na prática do pecado, da iniquidade. Ou seja, o pecado nunca me incomodou, na verdade. Eu estava numa igreja, eu levantei a mão, fui para frente, fui até batizado, trabalhei na igreja, preguei o evangelho, curei, não sei o que mais e tal, mas o pecado nunca me incomodou, não é? Então eu não sou salvo porque eu não peco. A gente, de novo, né? Eu não sou salvo por causa da santificação, mas a santificação é um fruto da justificação. Da justificação. Sim. Né? Sim. Muito bom, muito legal. Esclarecedor. Sim. Então, assim, ó, antes eu vivia na prática do pecado, né? Vamos dizer assim. E hoje o pecado é um acidente na minha vida, né? Quando eu sou, né, tenho uma conversão sincera diante de Deus, então eu não vivo mais naquela prática, né? É uma coisa diferente agora. Agora eu vou todos os dias me santificar diante de Deus, me purificar através da palavra, né? E aí lá em Romanos 12 diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Eu acho fantástico esse versículo, né? Quando eu entendi o que é renovar a mente através da palavra, porque só através dessa palavra é que a gente vai poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acredito que todos nós, né, que estamos aqui, estamos para viver uma boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agora, a grande pergunta é, por que nós não estamos vivendo essa vontade de Deus? Porque a gente não renova a nossa mente pela palavra. Porque se a gente renovar a nossa mente pela palavra de Deus, a gente vai estar se santificando, a gente vai cumprir o chamado, e aí eu vou viver a vontade de Deus nessa terra, não é, pastor? É verdade, é verdade. E olha só uma coisa assim, legal sobre a santificação, né? Porque quando eu realmente fui justificado, eu nasci de novo, eu fui salvo, o Espírito Santo veio morar em mim, qual é o propósito da santificação, né? A santificação vai ser um fruto. Qual é o propósito de Deus nisso? Por que Deus me justificou? E por que eu estou me santificando, claro, na dependência do Espírito Santo? Porque sozinho eu não vou conseguir nunca. Por que isso? Olha só, o Paulo responde isso em Romanos 8, 29 e 30. Porque ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer assim, que os que dantes conheceu, né?
porque anteriormente ele conheceu a Etienne e a Val. Também predestinou a Etienne e a Val para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, né? Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, olha só, isso aqui é muito importante, né? Qual é o objetivo da justificação? Então, Deus pagou, ele resolveu o problema. Está no passado também, né, pastor? Está feito. Tá feito. Aí ele resolveu. Beleza, para quê? Para quê? Para que eu me santificasse, para que eu, junto com o Espírito Santo, né, no poder do Espírito Santo, eu vencesse o pecado. Por quê? Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 21, 27, né? Que lá na Nova Jerusalém não entra nenhum tipo de impureza. Quantos tipos? Nenhum. Ele não convive com pecado. Meu Deus, é muito forte isso, não entra pecado no céu. E o Tiago vai dizer, né, em Tiago 2,10, que o apóstolo Tiago vai dizer que aqueles que cumprem toda a lei, meu Deus, já é impossível isso. Mas se ele falha em um só mandamento da lei, ele descumpriu toda a lei, ele está condenado. Ou seja, no céu não entra a imperfeição. Né? Então, por que Deus nos santificou? Ele resolveu o problema do pecado. Né? Ele resolveu a culpa pelo pecado. E agora, na santificação, né, ele está resolvendo o problema do poder do pecado. Por que isso? Qual é o objetivo disso? Eu ser parecido com o filho dele. Né? Eu ser a imagem do filho dele. Entende? Então, não tem sentido sem a santificação. E a santificação é impossível sem a justificação. Sem a justificação. Pastor, o senhor me lembrou uma coisa. Logo quando eu me converti, eu tive um entendimento que um dia eu ia chegar no céu e ia abraçar Jesus. Aí eu disse isso para uma amiga minha que não era da mesma religião, né? Aí ela disse assim, mulher, mas tu é audaciosa, tu vai abraçar Jesus, tu não vai nem passar no purgatório, alguma coisinha antes. Aí eu disse, não, minha irmã, na minha Bíblia não tem purgatório, não. Se eu chegar lá, com certeza eu vou abraçar Jesus. Porque a gente tem um entendimento assim, ó, que muitas pessoas, por não entenderem a Bíblia, né? Por não entender a justificação, por não entenderem esse processo da santificação, acham que não tem direito ao céu, acham que não tem direito a viver, né, a eternidade com o Pai. Né? Então, aí eu ri demais, né, nesse tempo, né? Com um pouquinho de conhecimento que eu tinha, eu já sabia que eu ia ter acesso. Na verdade, a gente já tem acesso hoje, né? Mas assim, eu tenho entendimento que quando eu chegar no céu, eu vou abraçar ele. É isso mesmo. Essa é a glorificação, né? Essa é a glorificação. Então, a justificação, ela lida com a culpa, a santificação lida com o poder do pecado, e a glorificação, quando a gente chega lá, né? A glorificação lida com a ausência de pecado. Aí não vai mais ter pecado. Aí não vai mais ter pecado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Falando aí de pecado, Charles Spurgeon, né? Inclusive é um autor que o senhor gosta muito, né? Ele diz assim: não posso ter Cristo em uma mão e o pecado na outra. Preciso abandonar o pecado para segurar firmemente o Salvador. Né? É muito, muito, muito incrível isso. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Que bênção, que bênção. E alguém tem alguma pergunta aí? Já fizeram várias aí, né? O pastor, santificação. Vamos aproveitar esse sábio aqui conosco. Só façam perguntas fáceis, por favor, irmão. Ele é faixa preta. Pastor, enquanto o pessoal está aí pensando, que lições práticas a gente pode levar, né, para os ensinamentos da nossa convivência diária, principalmente abordando os capítulos 12 e 15? Porque muitas vezes as pessoas acham que a leitura da Bíblia é só para aprender ou só para ter informação. Verdade. E a gente precisa entender que a Bíblia, ela é ensino para a gente viver essa vida que o Senhor tem para nós. Nós só vamos viver as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas se nós estivermos cumprindo com os princípios. Né? Muitas vezes as pessoas entendem assim, eu já estou salvo, já estou justificado, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso aprender. Pelo contrário, você precisa ir muito. Né? Porque é na palavra que você vai entender o que é o projeto que Deus tem para a sua vida. Se eu estou fazendo as escolhas, né, corretas, como a Deusa colocou aqui. Então, a gente precisa diariamente de não só ler, mas aprofundar e ter um relacionamento com Deus, né, pastor? É verdade, é o que você está falando, né? Quando você pergunta assim, posicionamento prático baseado em Romanos 12 começa, né, dizendo isso. Que eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Imagina se o apóstolo Paulo considerasse que a justificação era suficiente.
Por que que eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto inteligente? Né? O culto que agrada a Deus é um culto, é obediência. Né? Agora, o que eu tenho que entender, eu não posso cair no mesmo erro do judeu, que já foi combatido lá nos primeiros capítulos, né? Rapaz, eu vou conseguir obedecer. Já está provado que é impossível, né? É impossível obedecer toda a lei. É impossível obedecer, né? Acho que até a Val falou no começo, né? Quer dizer, a lei, ela só nos leva para a gente entender que a gente não dá conta, né? Para receber a lei, então, por que que a lei foi escrita no Antigo Testamento? A lei foi escrita para a gente saber, tanto nós, gentios, como o moralista, como o judeu, entender, olha, pela lei ninguém é justificado, né? Então, Não pela existe justo pela lei, né? Quando vai fazer esse parâmetro. então, agora é interessante isso, porque o apóstolo Paulo vai dizer para a gente se apresentar como um sacrifício vivo. Então, porque agora o Espírito Santo vive em mim, eu vou dar conta. E aí, aqui no capítulo 12, eu acho muito interessante isso, porque é a santificação na prática, né? A santificação na prática. Eu nem vou ler tudo aqui, assim, o que ele fala, mas ele fala basicamente sobre abrir três coisas na nossa vida, no capítulo 12. Né? Ele vai dizer para a gente abrir o coração, para a gente abrir o bolso e para a gente abrir a casa, né? Então ele vai falar sobre, por exemplo, se eu fui justificado, né? Se eu fui, todo mundo já entendeu a justificação, que é o veredito de Deus, não só o perdão de Deus, né? Ele desconsiderou a minha culpa, beleza. Se eu fui justificado, eu estou me santificando. Não sozinho, como o judeu tentava fazer, na força da lei, da circuncisão, não sozinho, mas agora eu tenho o Espírito Santo. Se não fosse ele, eu não daria conta igual o judeu, né? Agora, beleza, tá. E na prática, como que vai ser a minha vida? Então o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12 como deve ser a vida do cristão. Mas ele não vai colocar isso num sentido de lei de novo. Ah, entendi. Então mudou a lei do Antigo Testamento e agora é uma nova lei para o crente. Não. Ele vai dizer como fruto. Se eu fui justificado e se eu estou me santificando, eu vou praticar essas coisas, né? Então ele vai falar sobre essas três portas, assim, né? Claro que elas estão, elas não estão assim explícitas, elas estão implícitas, mas ele vai falar sobre relacionamento com as pessoas, como que se eu fui justificado, estou sendo santificado, eu estou sendo transformado, eu fui transformado. Os meus relacionamentos estão sendo transformados. Eu lembro muito da Etienne, né? Eu lembro muito da Etienne, quando a Etienne falava assim, rapaz, se fosse em outro tempo, meu amigo, esse pescoço já estava estrangulado. Por quê? Verdade. Por que isso? Porque houve justificação, está havendo santificação. Então, primeira coisa aí, ó, o meu coração vai se abrir para as pessoas que estão em minha volta. Vai impactar nos meus relacionamentos. Então, ele vai falar aqui, ó, o amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, 9. Ele vai falar várias coisas, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só, tudo isso é fruto da justificação e a santificação em ação, não é? Ele fala que regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Eu fui santificado, aliás, eu fui justificado, estou em processo de santificação, eu não desisto por qualquer coisa. Eu tenho perseverança, que é fruto do Espírito Santo em mim, não é? Eu estou paciente na tribulação. Ah, o crente lá que passa uma tribulaçãozinha, desiste de tudo, não quer mais nada. Rapaz, isso aqui é um fruto. Eu estou enfatizando para vocês entenderem que não é um comportamento. Ah, não, eu tenho que ser assim para que eu seja salvo. Eu vou voltar para o mesmo erro. Não, eu sou assim. Porque o Espírito Santo em mim me faz assim. Sim. Transformou meus relacionamentos, está transformando, né, o meu comportamento. Aí ele vai falar sobre a segunda porta. A porta do bolso, né? Abrir o bolso. Então, a porta do coração. Ele vai falar de várias coisas dos relacionamentos humanos. Aqui, depois vocês dão uma olhada lá, né? Por exemplo, ele fala, tende o mesmo sentimento um para com o outro. Ele fala, em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Tudo isso tem a ver com abrir o coração para o outro. Agora ele vai falar sobre abrir o bolso, né? Ele vai falar assim, olha, compartilhai as necessidades dos santos. Tudo isso como fruto da justificação no processo da santificação. Se eu fui salvo, se eu nasci de novo, se eu fui justificado, se eu estou num processo de santificação que envolve minhas escolhas e decisões, se eu estou sacrificando no altar a minha carne, o meu corpo, eu tenho compaixão pelos necessitados. Eu quero ajudar as pessoas que estão... Jesus fala sobre isso. Estive enfermo e não pôde me visitar.
né? Tive fome, não me deste de comer. É Novo Testamento isso. Mas o que se espera de um salvo, de uma pessoa que foi justificada, é generosidade. Não cabe avareza para uma pessoa salva. Ah, mas o cara tá lá, ele não consegue nem ser um dizimista fiel, né? Gente, olha, eu quero te... Não combina, né, Veja pastor? bem, não combina, não é... Eu não estou dizendo aqui, por favor, né? Eu não estou dizendo que, não é dizimista, não vai ser salvo. Não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, nós já entendemos justificação. É de graça, é mediante a fé. Mas a generosidade é um fruto. A generosidade é uma atitude. Não é uma coisa que eu tenho que fazer porque agora eu sou salvo. Né? Não. É uma consequência. Eu quero abençoar os outros. Sim. Eu quero abençoar a minha igreja. Não é? Eu Sim. quero dar. Ninguém deu mais do que Jesus. Não é? Sim. Tá. E aí ele fala, a última coisa, ele fala sobre abrir a casa. Né? Ele fala sobre abrir a casa. Então, abrir o coração, relacionamentos que foram transformados pela justificação e santificação. Ele fala sobre abrir o bolso, a generosidade, e ele vai falar sobre abrir a casa. Tudo isso aqui em Romanos 12, né? Ele vai dizer, praticai a hospitalidade. E aí, gente, é muito fácil eu praticar hospitalidade com o Rogério, a Etienne, a Val e o Flávio, né? É muito fácil e muito bom. Sim, é bom. Camarãozinho, regala Agora, camarão, filé. para abrir a minha casa. Pra quem Né? E não o conhece, né, contexto pastor? aqui, a hospitalidade, naquela época que não tinha hotel, que não tinha onde as pessoas ficarem, onde os missionários estavam vagando pelo mundo sem apoio nenhum de ninguém. Né? E aí eu recebi um cara que eu nem conheço na minha casa, como a viúva de Serepta recebe o profeta Elias, né? Como a sunamita recebe o profeta Eliseu. Isso é a hospitalidade. Sim. Né? E aí até eu abro esse parênteses aqui, né? A gente vê muito forte isso hoje em dia, né? Essa coisa simples, por exemplo, né? Eu estou vendo que o pastor Willi está aí, ele vai dar glória a Deus, capaz até de mandar uma oferta para mim quando eu falar isso, né? Fica a dica. Deixa Deus te usar, Eu pastor. estou vendo Fica a até dica. o pastor Herbert e Sheila estão aí também, né? Olha aí, lá vai, segura essa aí. Hospitalidade no grupo, na célula, no life group, né? Quer dizer, você vê, olha, como que pode, gente, nós, uma igreja hoje, justificada, que está se santificando, o que se espera de nós é hospitalidade e a gente não ter casa suficiente para multiplicar uma célula. Agora fica aí Não é verdade? Olha, isso não é privilégio de Palmas, não. Não é privilégio de Palmas. Todo quanto é pastor que eu converso, de não, cara, o cara não, é porque o sofá lá, a mulher comprou um sofá. Não. Rapaz, ela fez uma casa nova, moço, ninguém pode pisar no piso dela. Ninguém pode sentar no sofá dela. Pra que ela quer essa casa, então? Não vai levar nada, ela né, quer essa pastor? casa pra bater foto. Não Então, vai levar, né? Não vai, né? Não. Então, abrir o coração, abrir o bolso, abrir a casa são características, são frutos de quem realmente foi justificado, está no processo da santificação com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Pastor, nós estamos terminando e eu acho que seria bem interessante, porque tem pessoas aqui que estão assistindo a live que nem conhecem o senhor, que já está querendo até chamar o senhor para pregar na igreja. É verdade. E aí, quando o apóstolo Paulo fala que a gente precisa fazer do nosso corpo sacrifício, eu queria que o senhor colocasse um sacrifício que o senhor colocou. Uma coisa foi o que o apóstolo Paulo disse, e eu queria que o senhor já falou tanto na nossa igreja dos seus sacrifícios, então que o senhor colocasse um dos seus sacrifícios como exemplo para a gente, o que o senhor já sacrificou. Tipo assim, tá. Você tá falando assim sobre comida? É isso? Não, sacrifício que o senhor acha um sacrifício Qualquer que o senhor queira edificar aqui as pessoas, Então, olha, né? Porque todos nós precisamos sacrificar o corpo. A questão do jejum é uma disciplina espiritual. disciplina. Mas, assim, uma outra coisa que foi um sacrifício. Ó, vou dizer aqui que o povo de Curitiba não fica com raiva, né? Verdade. Um sacrifício grande foi o senhor ter saído daqui de Palmeiras, não? O Rogério comentou aqui, pastor, mais cedo. Hoje eu choro, eu vou chorar. Esse Rogério ama esse pastor, né? Nós amamos, né? Mas assim, foi um choro, foi dias de choro, viu, Curitiba? Muitos dias, na verdade, muitos meses de choro. A Dilce colocou aqui um dos outros sacrifícios que o senhor fez, né? Por conta do chamado. Sim. Que foi deixar o trabalho, né? O senhor era funcionário público federal. Era compulsado, né? Sim. E nós sabemos também que o senhor... Não vou deixar o senhor falar. Fala aí. Não, pode falar. Legal. Não, fala aí uma coisa assim que foi puxada pro senhor. Olha, poxa, tanta coisa assim, né, que a gente viveu nesses dias, né? Eu tenho um hábito que não é uma coisa assim que eu faço porque eu tenho prazer, é um sacrifício, né? Eu acordo 4 da manhã para ler minha Bíblia e para orar,
Isso é um sacrifício, né? Porque às vezes eu tô tão cansado, né? Mas eu sei que esse momento é um momento que eu vou estar só com Deus, eu vou estar concentrado, ninguém vai me chamar. Então isso é um hábito que eu já tenho assim por muitos anos, E né? ainda mais aí, né, pastor? Frio, a vontade de ficar debaixo É, das cobertas é imensa, né? é verdade. Então eu acho que, por exemplo, essa coisa mesmo, né? Eu tenho muito cuidado com a questão da lascívia. Não é porque eu sou bonzinho, não. É justamente pelo contrário, né? Porque eu sei que é muito sensível isso aí. Então, sou muito cuidadoso com isso. Até o pessoal me reclama de mim, né? Porque eu não ando muito em redes sociais e tal. Eu acho que é um sacrifício. Agora, eu quero até entrar mais. Eu tô curtindo demais esse momento com vocês aqui, né? Eu gostaria muito de entrar, mas assim, eu sou muito visual, né? Até confessando aqui meu pecado, né? Mas o pessoal que está aí na live, por favor, não vão falar para ninguém, né? Então eu sou muito visual, né? Assim, os olhos, eles são muito, sei lá, fortes, né? Para mim, sabe? O que eu vejo. Eu Então, lembro, deixa eu só interromper o senhor. Eu lembro que um dia aqui, no culto, o senhor falou assim que o senhor realmente esse cuidado não é de hoje, é de muito tempo, né? Porque você falou isso num culto há muito tempo. Você falou assim, você estava no barbeiro, acho que cortando o cabelo, e pegou uma revista, ah, né? E nessa revista tinha uma mulher. Eu eu não sei lembro. se era mulher, não sei se ela estava vestida ou não. Enfim, assim, sensual, É, né? E é, aí você, pã, fechou na hora essa revista, e aí você, vou pensar em outra coisa. Por quê? Né? Até mesmo a palavra diz, sim, né? Se os teus olhos te faz pecar, então arranque-o, né? É melhor chegar no reino do céu sem o olho do que com os dois e ir para o inferno, obrigado, né? obrigado, Etienne. Muito Então, legal. isso, eu lembro disso, eu falei, uau, meu Deus, a nossa É vigilância, né? Com o nosso isso. olhar, é muito sério, né, pastor? E o senhor, e eu nunca esqueci, isso foi um grande exemplo. Aí eu lembro que nessa hora eu fiz assim, fala Deus, falei, vigia Rogério, Não, vigia Rogério. você lembrou do negócio que eu achei tão bacana agora, porque o meu cunhado estava naquele cabeleireiro e eu não sabia, Uhum. né? Ele estava cortando o cabelo e ele viu a minha atitude pelo espelho. Olha, Olha só, gente, olha. né? Uhum. Todo mundo ali estava olhando a revista, as revistas que estavam lá, todo mundo, Sim. né? E eu Uhum. estava distraído quando eu peguei, que eu vi, eu já coloquei lá. Mas assim, só para vocês que estão aqui, tá? Eu fiquei com muita vontade de olhar, né? Uhum. Claro, nós estamos a carga está aí, né? Uhum. Mas eu sacrifiquei, né? Vamos lá. E aí o meu cunhado me pegou depois e falou assim, cara, eu tava de olho em ti, né? Eu tava de olho em ti. Quando tu pegou aquela revista que o meu coração bateu forte, Uhum. né? E aí quando tu colocou de volta lá, rapaz do céu, né? Olha só, né? Sim, sim. Entendeu? Claro que eu não fiz isso pra ele, eu Testemunho, sabia né? que estava lá, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é a responsabilidade da gente viver uma vida consagrada a Deus. Claro que a gente vai falhar, e eu falho muito, 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 né? Mas correr para os pés de Jesus e arrepender, né? Amém. Agora sim, gente, olha lá o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 6, rapidinho. Uhum. Só isso aí. Depois vocês leiam em casa. E o cara vai dizer assim mesmo, então eu vou pecar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo diz, rapaz, se vocês pensam assim, vocês não foram nem justificados. Uhum. Porque um justificado não pensa assim, né? Ele quer viver uma vida consagrada. Ele vai falhar, ele vai Mas pisar na ele bola, vai mas permanecer ele lá, vai né? se arrepender, ele vai confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a Sim. misericórdia. Ele vai resolver a situação daquela acusação que está na mente dele. Sim, sim. É chegar num ponto, né, pastor, assim, que é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, Esse é o temor do né? Senhor, é verdade. Eu sempre gosto de falar assim que nós, quando nós morrermos, né, nós vamos ouvir na verdade, duas coisas não, duas frases não, de duas uma, né? Vamos morrer e o Senhor vai falar, né? O Senhor já exatamente falou aí, né? Aparta-te de mim que eu não te conheço, ou Seja bem-vindo. entra e venha participar daquela ceia que eu preparei desde a fundação do mundo, né? Ou Uau, seja, de uau, duas uma, legal, né? Então, legal. o que nós queremos ouvir, né? Vai ser justamente essa caminhada, esse processo aí, né? As nossas escolhas vão nos guiar para ouvir uma frase, né? Que frase que nós vamos escolher ouvir? Porque é escolha, né, pastor? É verdade. Muito legal, Então, pastor, a gente quer agradecer, né, por essa jornada aí no livro de Romanos. legal. Queria agradecer também por todas as lições que o Senhor Verdade. nos ensinou, não só falando, mas também pelas suas atitudes, Pelo pelo seu seu testemunho de comportamento, seu vida. testemunho de vida, né? Que o Senhor permaneça, né? Que o Espírito Santo do Senhor continue usando o Senhor, a pastora Meila, né? Diariamente. Dizer para o povo de Curitiba que nós estamos com muita saudade, né? Tá precisando vir fazer uma supervisão. A gente vai estar aí, né? A gente vai estar aí no final do mês, né? Né? Ah, Coisa boa, coisa Vai boa. participar aí que do bom. Luciano Subirá, né? Que Aí eu vou bem. pegar também no Que domingo.
Puxa, que coisa boa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha, muito Beijo. obrigado, viu? Me convidem de novo, tá? Ah, com Gostei certeza. demais. Eita. A gente Legal. quer estudar Com o livro certeza. de as cartas paulinas nesse final de ano, né? E na próxima semana nós vamos estar estudando 1 Coríntios. E aí, se o senhor tiver alguma vontade, alguma preferência em uma dessas cartas, nos fale que a gente já vai organizar. Com O certeza. senhor vir novamente, tá Com bom? certeza. Tá. Vai ser uma honra para nós, Tá. viu? Fomos muito edificadas, eu imagino que todos aqui foram também, todo mundo que passou por aqui. Muito obrigada, pastor, por aceitar o convite, tá? Tá. Já fica aí um convite, já fala para a pastora que nós queremos ela aqui também conosco um dia. Tá. A gente quer a pastora Meila Pra também. falar de uma carta, né? Legal. Nós vamos mandar esse convite essa semana para ela, mas já vai falando aí para ela que nós queremos ela aqui conosco, porque é uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo, que nos edifica, doce, né? Tem uma ternura, tem um amor, fala do amor de Cristo de uma forma tão maravilhosa, né? Então, muito obrigada, viu? Vai chorar. Olha, e deixa eu parabenizar vocês, né? Até eu assisti a da Dilce, né, na semana passada. Maravilhoso. Maravilha, maravilha. E muito legal isso, né? Assim, uma frase que ficou ali para mim, não sei se foi a Val, se foi a Jane, não lembro. Essa coisa assim, da gente santificar, né, a rede social, né? A gente usar a rede social pro bem. Tudo bem. Pode ser uma grande bênção, né? Pode ser um instrumento fantástico da gente pregar o evangelho. Como está sendo aqui agora, a gente estudando uma carta, que legal. Porque às vezes a gente não teria essa oportunidade assim, ali no culto, né, e tal. Né? Então, gente, vocês estão muito, muito, muito de parabéns. Né? Eu tenho certeza que esse trabalho aí vai crescer e com certeza Deus vai recompensar muito, que o evangelho está chegando. Como a gente viu no começo, né? O evangelho é o poder de Deus. Amém. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente libera o poder de Deus. Aí, Poder de Deus. tá bom? Amém. Beijão. Que Deus Vamos tirar uma fotinha. Vamos Tira aí, Bora, pastor. bora. Vamos tirar um print aqui da tela. Vamos, bora. Aê, Um abraço, viu, pastora Meila? Eu sei que você está aí Obrigada. perto. Tá. Um abraço grande, um beijo. Cadê Fica com ela? Tá aí, saudade. pastor? Ela tá Ela aí? tá aí? Fala pra ela aparecer aqui, dá um tchauzinho. Dá um pra tchau pro Tá povo. pelada, sabe como que é? nós. Ela Ela não disse que aparece ela aqui nem continua por bonita. decreto, né? Tá de pijama. Eita! Então tá bom. Um Tá. abraço, viu? Muito Beijo. obrigada. Beijo, obrigada, viu? Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau.